Como vão, jovens? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Esta que é a aula de exercícios. Nesta aula aqui vamos fazer um exercíciozinho onde vamos explorar as nossas duas funções if e else. E para isso vamos fazer um programinha que calcule o índice de massa corporal de uma pessoa. O índice de massa corporal é uma medida, não é? Para avaliar se uma pessoa tem um peso ideal com a sua estatura. E essa medida é calculada com o peso dessa pessoa, não é? A dividir pelo quadrado da sua altura, tá bem? Então, para isso temos aqui uma tabela que classifica o índice de massa corporal. Se o resultado der menor que 18,5, a pessoa está magra, tá bem? Se o resultado for maior que 18,5 e menor que 25, ou seja, 18,5, está fechado aqui, quer dizer que é 18,5 inclusive e o 25 é exclusivo, tá bem? Ou seja, vai de 18,5 até 24, a pessoa está saudável. De 25 inclusive até 30 exclusivo, ou seja, de 25 a 29, a pessoa está forte. E se for maior que 30, com 30 inclusive, 30 ou mais, tá bem? A pessoa está obesa. Vamos fazer isso aqui, como vocês podem ver, temos aqui números decimais, então vamos trabalhar aqui com float. Aqui no nosso programinha vamos iniciar com os valores que queremos extrair do usuário, não é? Então eu disse que são floats, não é? Então temos aqui, o primeiro é o peso, não é? E o segundo é a altura, tá bem? E o nosso IMC vou colocar com letra maiúscula, que é o resultado ou a variável de saída. Vamos pedir esses valores aqui para o usuário, tá bem? Vamos pedir isso. Então, insira, usuário, insira o seu peso. Opa, ótimo. E vamos captar este peso, este valor. Então, scanf é um número decimal, então estamos a falar de percentagem F, tá bem? E então ele tem valor um lugar na memória, é o nosso peso. Estamos a falar do nosso peso, tá bem? E vamos fazer essa mesma coisa para a nossa altura. Insira a sua altura, utilizador. E também é um número decimal e vamos chamar aqui a nossa variável altura, tá bem? Insira o seu peso, tá bem? Aqui eu vou completar para informar o utilizador como é que queremos. Eu quero o seu peso em quilogramas e aqui eu quero a sua altura em metros, tá bem? Vou colocar um M aqui. Ótimo, já temos os dois valores que vão ser capturados do utilizador. E com isso já sabemos como calcular o IMC. Abaixo dizemos o que é o IMC. Concorda comigo que o IMC vai ser escrito assim. É o peso, não é? A dividir. Onde é que estás tu? A dividir pela altura vezes a altura. Ótimo, e fecha com um ponto de vírgula. Tá bem? Então, como é que está aqui? Vocês concordam comigo que esse aqui está certo? Claro que não está certo. É o peso a dividir pela altura vezes a altura. Esse aqui ficam juntos. Dando prioridade às operações, vai fazer peso a dividir pela altura e o resultado vai ser multiplicado pela altura novamente. Então, para corrigir isso, colocamos aqui entre parênteses para fazer o resultado à parte, altura vezes altura. Então, peso a dividir por altura vezes altura. Tá certo? Temos outra forma de fazer isso aqui, o quadrado, não é? Multiplica duas vezes, vocês já sabem disso, que é o POU. Abrir parênteses, colocamos qual é a variável que vai ser elevado, é a nossa altura, e vai ser elevado duas vezes, ou seja, ao quadrado. Tá bem? Podem fazer das duas formas. E mostra o nosso resultado. Eu quero que mostre o nosso resultado. Ora aí, printf, mostra aqui o seu IMC é igual a uma percentagem F, tá bem? Mas eu quero que apareça somente uma casa decimal, então
percentagem ponto 1f, tá bem? E o que é que vai aparecer aqui é o nosso IMC, tá bem? Ótimo, e ponto e vírgula. Agora vamos entrar naquela parte onde é que temos que verificar esta tabela aqui. Para isso vamos utilizar o if e o else, tá bem? Vamos começar. Primeiro temos um valor menor que 18,5, ou seja, se o valor do IMC for menor que 18,5, vai ser magro, tá bem? Vamos fazer isso? Bora! Começamos aqui com o nosso if. Se a variável IMC, que foi calculada aqui com base nos dados inseridos pelo utilizador, se o IMC for menor que 18, tá bem? Vou dar um espacinho aqui, 18,5, ótimo. Eu abro aqui as nossas chavetas, porque a instrução vai ser executada aqui dentro da chaveta. Se eu colocar aqui fora, não vai ser executado, tá bem? Tem um porém, se eu tiver somente uma instrução, tá bem? No if, eu não preciso disso aqui, tá bem? Eu posso escrever aqui logo, printf, vou dar um exemplo aqui, printf, abrir aqui, eu escrever estás magro, ótimo, e fecho com ponto e vírgula. Mas se eu quisesse fazer mais um printf aqui em baixo no mesmo if, tá bem? E eu escrevo aqui pk, não, escrevo aqui adeus, tá bem? Então, o que é que ele vai executar? Se isso for verdadeiro, tá bem? Ele vai executar somente esta linha aqui, embora eu quero que execute esta linha aqui, mostre também esta linha aqui. Para isso eu tenho que colocar dentro de chavetas, tá bem? Senão ele vai executar só a primeira linha, tá bem? Mas eu não quero isso. Bora lá. Se o MC for menor que 18,5, estás magro. E se caso não for isso, se não for verdadeiro, então eu coloco um else, tá bem? Se não, então vamos comparar novamente. Else if, tá bem? If IMC for maior igual a 18, tá bem? Vocês viram aí que está fechado, então é 18 inclusive na nossa segunda condição. For maior igual a 18, menor igual a 18, perdão, 2,5. E vamos utilizar aqui os nossos operadores relacionais, que temos aqui 18,5 inclusive e 25, ou seja, está entre 18,5 e entre 25. Para isso utilizamos o nosso operador AND. Cadê tu? AND, ok? Então temos duas condições. A primeira, ser maior e igual a 18. A segunda, IMC novamente, ser menor que 25. Só menor que 25 porque não vai ser igual aqui, tá bem? É só menor, ou seja, até 24. Abrimos aqui nossa chaveta e colocamos o que é que queremos que apareça aqui. No caso, saudável. Bora lá, eu vou só copiar aqui, estás saudável. Ótimo. Só que temos mais outras condições, não é? Temos o forte, que é entre o 25 até o 30. E vemos aqui else, não é? Vamos comparar novamente else. E se o IMC for maior, não é? Agora sim, maior ou igual a 25, tá bem? E o nosso IMC for menor que 30, tá bem? Fecha e abre aqui a nossa chaveta e escrevemos o printf. Estás forte. Entenderam porque que é assim? Ótimo. E temos uma última condição. Se não for nenhum deles, então vai ser um else sozinho, tá bem?
que é para dizer que é obeso. Se for maior que 30, inclusive, eu escrevo aqui adicionando, abrindo a nossa chaveta. Se não for boi, é vaca, como eu tinha dito, obeso. Tá certo? Eu não preciso colocar aqui else if novamente, porque é a nossa última opção que nos resta. Tá bem? Não tem mais nenhuma outra opção. Então, vamos aí tentar executar isso para ver o que é que vai dar. Compilar. Opa, tem um erro aqui. Eu utilizei o POU, não é? Sem implementar a nossa biblioteca que contém esse POU, que já tínhamos falado sobre isso, que é a biblioteca math.h. Estamos a utilizar uma ferramenta que não implementamos a sua respectiva biblioteca. Vamos ver se tem mais algum probleminha. Não tem e vamos executar. Então, por exemplo, vou colocar aqui uma pessoa com 60 kg e com 1.70, tá bem? 1.70, 1,70 m, enter. Ótimo. O seu IMC é igual a 20. Estás saudável. Tá bem? Eu vou dar um enter aqui. Cadê tu? Tá certo. Vamos compilar novamente para ver, só por questão de organizar. 60 e eu vou colocar aqui 1.70 novamente. Ou 1.7 é a mesma coisa. Tá bem, o seu MC é de 20,8 e estás saudável. De facto, uma pessoa com essa estrutura aqui, esse peso e essa altura vai estar saudável. Tá bem? Então, foi essa a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E bora ir para a próxima aula.